Olá pessoal, boa noite. Estamos então iniciando a nossa segunda aula do curso Economia Brasileira em Exercícios. Então, vamos lá. Estamos iniciando a nossa segunda aula, hoje com questões sobre a República Velha, sobre a Primeira República. Eu, inclusive, coloquei no site, criei uma plataforma para o nosso curso, onde disponibilizei essa lista de exercícios que nós vamos resolver hoje e mais algum material, slides sobre o tema da Primeira República, que na verdade são os resumos dos capítulos 1 e 2 do Ordem do Progresso. Vocês podem dar uma sinalização se o som e a imagem estão ok para darmos início a essa aula. Vamos então fazer a correção dos exercícios que eu coloquei na plataforma, uma lista de 10, 12 questões sobre a Primeira República. As principais questões da Primeira República são, primeiro, a questão monetária, a questão da crise cambial, que ocorre durante toda a primeira década republicana. Além disso, a questão do café, a questão do câmbio, as origens da industrialização, todas são questões importantes desse período da Primeira República. É uma economia primária exportadora muito vulnerável a choques externos, né? É uma economia bastante vulnerável a choques externos. Então, choques externos relacionados tanto à conta capital quanto ao comércio, com relação à economia cafeeira, né? A balança comercial sendo o café o principal produto exportado. Então tem tanto problemas com choques externos relativos à conta capital quanto à conta da balança comercial. Vamos então dar início à nossa aula, resolvendo essas questões com relação à Primeira República. Vamos lá. Questão 1. O governo Campos Salles, sendo Joaquim Murtinho ministro da Fazenda, executou uma política econômica negociada com os credores externos em troca do rescalonamento da dívida externa brasileira, o FANDLOA. Então, o FANDLOA é uma renegociação da dívida externa, né? É um processo de renegociação da dívida externa brasileira. Considerando que o governo brasileiro tinha dificuldades de fazer esses pagamentos da dívida externa, os credores, o governo brasileiro negocia junto aos credores um rescalonamento, um alongamento dos prazos, uma consolidação dessa dívida. É correto afirmar que o governo Campos Salles desvalorizou a moeda nacional para compensar os exportadores pela queda do preço do café e gerar receitas cambiais para pagamento da dívida externa. Então, vejam só, quando o governo a economia brasileira passa por dificuldades, crises, déficits orçamentários, crises cambiais, dificuldades de pagamento da dívida externa, com desvalorizações do mil-réis durante toda a década dos 90. Em 1898, durante quase toda a década, né? Toda a década. E em 1898 é renegociado a dívida externa quando ocorre o primeiro FANDLOA. Então, o que acontece
é que no governo Campos Salles, com a negociação, com o Fundilua, com a negociação da dívida externa, e junta-se a uma melhora de percepção sobre a capacidade de pagamento do governo, sobre as políticas do governo, a percepção por parte dos credores e dos investidores internacionais. Então, o que acontece com o Fundilua é que, e com o governo Campos Salles, nesse período do governo Campos Salles, é que vai haver um retorno dos capitais externos e dos investimentos, o que no início do século XX também vai ocorrer também um aumento dos preços da borracha e das exportações de borracha. Então, investimentos externos, o alívio financeiro provocado pelo Fundilua e essas receitas de borracha vão fazer com que haja uma apreciação do mil-réis. Então, se houve um Fundilua exatamente para corrigir os déficits orçamentários e os problemas de pagamento da dívida externa e as crises cambiais que estavam ocorrendo com a desvalorização do mil-réis, então o que acontece no governo Campos Salles é uma valorização da moeda, né? E não uma desvalorização. De fato, os cafeicultores ganhavam com a desvalorização e o Sérgio Furtado, inclusive, vai chamar esse processo de socialização das perdas, né? De socialização das perdas. Então, o que acontece é que a desvalorização do mil-réis protege os cafeicultores da queda dos preços do café e protege a receita dos cafeicultores. Mas o que vai acontecer no governo Campos Salles é uma apreciação, uma valorização da moeda nacional. Inclusive, isso vai prejudicar a receita dos cafeicultores. Por isso que, em 1906, com a perspectiva de uma super safra, de uma grande safra de café e de queda dos preços do café, vai ocorrer o convênio de Taubaté, né? O primeiro programa de valorização do café. Que vai ter entre as medidas solicitadas pelos cafeicultores, a estabilização da taxa de câmbio, porque estava ocorrendo valorização da taxa de câmbio. Então, no governo Campos Salles, não houve essa desvalorização da moeda nacional para compensar os exportadores da queda do preço do café. É o contrário disso, né? Na verdade, o Sérgio Furtado fala que esse mecanismo de desvalorização da moeda nacional para proteger os cafeicultores foi um mecanismo que ficou sendo desgastado, tanto porque causava queda das importações e problema de arrecadação tributária do governo, piorava as contas do governo, como também causava inflação, e havia então, portanto, bastante desconforto e oposição a essas políticas de expansão monetária e de desvalorização da moeda. Então, o governo Campos Salles vai ser um governo conservador do ponto de vista de política econômica, que fez um saneamento fiscal e monetário acoplado, né, associado a essa renegociação da dívida externa. E o resultado disso é uma valorização da moeda nacional, uma valorização do mil-réis e não uma desvalorização. Então, por isso, esse item está errado. Elevou a carga tributária para facilitar o pagamento da dívida pública externa. Isso está correto, né? Então, houve um saneamento fiscal e monetário. A parte do saneamento monetário significa destruir, tirar a moeda de circulação e destruir essa moeda, né? De tirar a moeda de circulação, porque estava causando inflação, etc. E ao mesmo tempo, o saneamento fiscal significa reduzir gastos e aumentar a receita. Então, fazia parte do acordo com os credores o governo aumentar a receita e reduzir os gastos, portanto, gerar superávit ou diminuir seu déficit para melhorar a capacidade de pagamento da dívida. É isso que os credores fazem quando eles renegociam a dívida. Eles condicionam essa renegociação da dívida a um ajuste fiscal, que é composto de aumento da carga, aumento da receita tributária, geralmente, não é? Aumento da receita tributária e redução dos gastos. Então, está correto. Elevou carga
tributária para facilitar o pagamento da dívida pública externa. Apreciou a moeda nacional para reduzir o custo fiscal da dívida pública externa. Também está correto. Então, com a apreciação da moeda, significa que o governo, ao arrecadar em R$1.000, ele teria uma maior capacidade de pagamento, né? Com a apreciação da moeda nacional, reduzia o custo fiscal da dívida pública externa. Expandiu o crédito a investimentos que aumentassem as exportações ou substituíssem importações e melhorassem o saldo da balança comercial. Então, é um governo conservador do ponto de vista e austero do ponto de vista da política econômica. Então, as políticas que o governo Campos Salles vai fazer uma política de saneamento fiscal e monetário que vai resultar em apreciação do câmbio e de não intervenção no caso do café, não é? Então, não houve essa expansão de crédito a investimentos. Na verdade, os investimentos vão ser feitos principalmente com investimentos europeus que vão chegar ao Brasil nas áreas principalmente de infraestrutura, de portos, ferrovias, né, na área de transportes, e aumento das exportações por causa do aumento dos preços da borracha. Então, isso não significou política governamental de estímulo aos investimentos. A política, na verdade, que incentivou a entrada de capital é a política econômica austera, no sentido de saneamento fiscal e monetário. Com isso que o governo Campos Salles estimulou a entrada de capital, não é? Melhorando a percepção dos credores em relação à capacidade de pagamento. Então está errado, não é? Não houve essa política de expansão do crédito a investimentos. Na verdade, o período de era de ouro que o Stolfritz, no capítulo 2 do Ordem do Progresso, chama de Era de Ouro, que vai de 1900 a 1913, é um período de entrada de investimentos, aumento dos preços da borracha, de grandes investimentos europeus nas áreas de portos, ferrovias e de crescimento econômico, puxado pela expansão cafeeira e algum grau de industrialização, né, que vai transbordar, vai ter efeitos, gerar externalidades no sentido de expansão da indústria e expansão de investimentos nessa área, principalmente de transportes e na área urbana, né, de investimento urbano. Agora, tudo isso é resultado da política econômica de saneamento fiscal e monetário, da volta dos capitais, né, e da expansão cafeeira. E não é exatamente uma política do governo de estimular esses investimentos diretamente por meio de crédito. Procurou reduzir a inflação mediante um crescimento mais lento da oferta monetária, abaixo da inflação do período anterior. Bom, o que ocorre não é isso, né? O saneamento monetário que vai ser promovido pelo Campos Salles, inclusive que faz parte de uma condicionalidade do Fundilor, é distribuição do papel moeda que estava em circulação, inclusive levando essa quantidade de moeda equivalente ao empréstimo que foi renegociado, levando para casas bancárias estrangeiras, bancos estrangeiros, e sendo incinerado, destruído essa moeda, não é? Então não houve um crescimento mais lento da oferta monetária, na verdade foi uma queda da oferta monetária, não é? Então está errado esse item, porque não houve crescimento mais lento da oferta monetária. Houve, na verdade, uma retirada de moeda de circulação, que fazia parte do acordo do Fundilor. Questão 2. No convênio celebrado em Taubaté, em fevereiro de 1906, definiram-se as bases do que se denominou política de valorização do café. Bom, vejam só, qual é a sequência dos fatos? Primeiro, 1890, a reforma monetária do Rui Barbosa, que expandiu muito a moeda, né? E junto com o processo
que já estava ocorrendo de valorização de ações na Bolsa, um movimento especulativo de aumento do crédito, de aumento da moeda. Então, com a reforma monetária do Rui Barbosa, vai acabar ocorrendo uma crise, não é? Uma crise que ficou conhecida como crise do encilhamento, não é? Vai ocorrer no Rui Barbosa, com a reforma monetária do Rui Barbosa, uma grande expansão da moeda, mas já estava ocorrendo um processo de crescimento do crédito e da moeda, desde o fim do Império, e um processo de especulação na Bolsa, né? Especulação na Bolsa de Valores, uma especulação financeira. Vai ocorrer a crise do encilhamento. E o que vai ocorrer, então, com a crise do encilhamento, na verdade, vai ser o estopim, vai ser o início de um processo de sucessivas crises cambiais, déficits orçamentários, fuga de capital, renegociação de dívida, tomadas de empréstimos externos para tentar amenizar esses problemas de crises cambiais. E todo esse período, né, depois em meados da década, né, dos 90 do século XIX, vai ocorrer já queda dos preços do café e mais desvalorização dos R$1.000, e todo esse processo de déficits orçamentários e crises cambiais e necessidade de empréstimos externos por parte do governo para fazer os pagamentos da dívida externa, tudo isso vai vai convergir para a renegociação da dívida externa em 1898, no Fundo de Lula, né, o primeiro Fundo de Lula. Depois disso, o que vai acontecer no início do século XX um processo de valorização da moeda, porque aí, como eu disse para vocês, vai juntar o alívio financeiro do Fundo de Lula, o aumento dos preços da borracha, com o aumento do valor das exportações e os investimentos europeus, principalmente em portos e ferrovias, e a expansão da economia, a continuada expansão da economia cafeeira. Então vai ser um período de valorização cambial. E essa valorização cambial prejudica os cafeicultores. Por isso que, na expectativa de uma grande safra em 1906, e portanto de uma queda nos preços do café, que vai se somar à valorização do câmbio, tem que lembrar o seguinte: que com a desvalorização do R$1.000, aumenta a receita dos cafeicultores em R$1.000, né? Com a desvalorização do R$1.000, significa que cada ouro recebido da exportação de café significa mais R$1.000, então significa mais receitas em R$1.000 dos cafeicultores. Então, desvalorização cambial, desvalorização do R$1.000 significa mais receitas para os cafeicultores. E o que acontece com o saneamento fiscal e monetário e o Fundo de Lula, os investimentos que estavam ocorrendo no início do século XX, o que acontece é uma valorização do R$1.000, uma valorização cambial, e isso prejudicava os cafeicultores. Então a gente pode dizer que, com o programa de saneamento fiscal e monetário do Campos Salles e o processo de valorização do R$1.000 que estava ocorrendo, dentro de um cenário de superprodução já crônica de café, né? Maturação de novos cafezais, condições climáticas favoráveis, levam a uma grande oferta de café, com já estoques mundiais elevados. Então, vai ocorrer de forma recorrente no início do século grandes safras de café, que geralmente são causadas por maturação de novos cafezais ou de condições climáticas muito favoráveis, mas a condição geral era de uma superprodução crônica de café. Esse era o problema, né? Então o que acontece? A perspectiva a moeda vinha se valorizando, R$1.000, e isso afeta negativamente a receita dos cafeicultores. Junto com isso, tinha a perspectiva de uma grande safra em 1906. Então os cafeicultores estavam sendo duplamente prejudicados e confrontados com um choque com dois choques negativos: a queda dos preços do café
e o R$ 1.000 que vinha se valorizando, diminuindo a receita em R$ 1.000 dos cafeicultores. Então vai haver uma demanda dos cafeicultores por um programa de valorização do café. O programa de valorização do café era baseado na ideia de que o governo comprasse o excedente do café para tentar equilibrar a oferta e demanda e sustentar os preços do café. E ao mesmo tempo ocorresse um processo de estabilização da taxa de câmbio para evitar que o R$ 1.000 continuasse se valorizando, certo? Continuasse se valorizando. É por isso que vai ser estabelecida entre 1906 e 1913 a Caixa de Conversão, né? A Caixa de Conversão, que ela vai acabar em 1914. Que a Caixa de Conversão é um mecanismo de padrão ouro, em que a Caixa de Conversão comprava e vendia R$ 1.000 a uma taxa de câmbio fixa. Então a taxa foi mantida fixa no período, e as emissões em R$ 1.000 eram feitas lastreadas em ouro. Então a moeda existente ou emitida pela Caixa de Conversão era lastreada e conversível em ouro a uma taxa fixa, né? Os mecanismos do padrão ouro são exatamente essa livre circulação, essa livre entrada e saída de ouro no país, e a emissão de moeda lastreada em ouro a uma taxa fixa, né? Então a Caixa de Conversão, o mecanismo, o Banco Central que está aplicando, a autoridade monetária que está aplicando o padrão ouro, ela compra e vende a moeda doméstica a uma taxa fixa na moeda forte, no caso aí o ouro, né? E a uma taxa fixa, e de modo que a própria emissão da moeda doméstica é lastreada no ouro, e é conversível em ouro a uma taxa fixa, ok? Então você tem moeda doméstica lastreada, e a moeda doméstica conversível a uma taxa de câmbio fixa. Então o padrão ouro faz taxa de câmbio fixo e lastreia a moeda doméstica, as emissões domésticas, na moeda forte, no caso o ouro, né? Então o Convênio de Taubaté, ele tanto estabeleceu esse programa de valorização, com a compra dos excedentes baseado no empréstimo externo, como também estabeleceu a estabilização da taxa de câmbio por meio da Caixa de Conversão, né, do padrão ouro, que foi estabelecido entre 1906 e 1913, ok? Então vamos à questão. Então o Convênio de Taubaté, na verdade, ele foi um programa de valorização com estabilização da taxa de câmbio, valorização do café com estabilização da taxa de câmbio. Constituiu uma intervenção governamental no mercado de café para, mediante a compra de excedentes, restabelecer o equilíbrio entre oferta e procura. Claro, havia um excedente muito grande de oferta que contribuía para a queda dos preços do café, então o objetivo era que o governo comprasse esse excedente para restabelecer o equilíbrio entre a oferta e a procura. Ok, correto. Estabeleceu que o financiamento das compras fazia mediante emissão de papel moeda, devido às dificuldades de obtenção de empréstimos externos. Errado. Na verdade, outro ponto do Convênio de Taubaté o primeiro ponto é que o governo compraria os excedentes para equilibrar a oferta e demanda. O segundo ponto é que o governo avalizaria, né, um empréstimo externo para financiar a compra desses excedentes. O terceiro ponto é que seria estabelecido um imposto de exportação sobre cada saca de café exportada para pagar os juros desse empréstimo, para pagar o serviço dessa dívida, desse empréstimo externo, certo? Não é exatamente para pagar
para pagar o próprio empréstimo externo, porque o próprio empréstimo externo seria pago com a própria venda do café, né? Na verdade, o imposto é para pagar os serviços do empréstimo, né? Um quarto ponto é que os governos estaduais tomariam medidas para desestimular novas plantações. Os governos estaduais tomariam medidas para desestimular os cafeicultores a investir em novos cafezais, a expandir os cafezais. E o quinto ponto seria exatamente a estabilização da taxa de câmbio pelo mecanismo da caixa de conversão, ok? Então esse item está incorreto porque o financiamento das compras não seria feito mediante emissão de papel moeda, seria por meio de empréstimo externo. Por isso o item está errado. Então, no programa de valorização do café, no convênio de Taubaté, o que foi pensado na estratégia é que o financiamento das compras dos excedentes de café se faria por meio de empréstimo externo e não de emissão de papel moeda. Estimulou os governos dos estados produtores de café a desencorajar a expansão das plantações. O gabarito desse item está como errado, né? Então, na verdade, não houve um estímulo exatamente aos governos dos estados produtores a desencorajar a expansão das plantações. Embora houvesse um dos pontos, seria que os governos estaduais, os governos dos estados produtores tomariam medidas para desencorajar a expansão das plantações. O que está sendo dito aí é que a valorização do café, o programa, o convênio de Taubaté, o programa, estimulou os governos dos estados produtores, né? No sentido de efetivamente ter desestimulado. Não, de alguma forma, o convênio de Taubaté não estimulou, né? Não houve nenhuma medida de estímulo. Na verdade, se os preços do café foram mantidos elevados, né, protegidos, isso acabou estimulando a novas plantações, acabou não ocorrendo de forma efetiva. Por isso eu imagino que esse tenha sido a intenção do avaliador ao formular esse item, né? Não houve esse estímulo aos governos dos estados produtores a desencorajar a expansão das plantações. Mas é um item que é meio dúbio, na medida em que um dos pontos do convênio de Taubaté é que os governos dos estados produtores, os governos estaduais, tomariam medidas para desestimular as plantações de café, para desencorajar a expansão das plantações. Mas o próprio convênio de Taubaté não provocou esse estímulo, né? Na verdade, ele acaba provocando um estímulo para o aumento das plantações de café, na medida em que ele mantém os preços do café elevados, ou pelo menos sustenta os preços do café, sustenta os lucros dos cafeicultores, que acabaram sendo reinvestidos em novos cafezais, tornando o problema da superprodução um problema crônico, né, que vai desembocar na crise cafeeira do final dos anos 30, né? Na verdade, em 1929-30, né? Na crise dos anos 30. Criou um novo imposto cobrado em ouro sobre cada saca de café exportada para cobrir o serviço dos empréstimos estrangeiros. Correto. Então, como eu disse, o convênio de Taubaté estabeleceu que seria criado um novo imposto cobrado em ouro sobre cada saca de café exportada para cobrir o serviço dos empréstimos estrangeiros. Correto. Questão 3. São características do comportamento da economia brasileira e da política econômica na última década do século XIX, exatamente na década dos 90, né, na primeira década republicana. O crescimento do trabalho assalariado, impulsionado pela abolição da escravatura e pela imigração europeia. Então, uma característica importante da economia cafeeira, uma característica importante da primeira década republicana, é exatamente essa, né? Que inclusive o Celso Furtado destaca como o fato mais relevante do último quartel
do século XIX, né? Que é a disseminação do trabalho assalariado. Então, o crescimento do trabalho assalariado é impulsionado pela abolição da escravatura e pela imigração europeia e pela própria expansão da economia cafeeira, né? Que absorveu esse contingente de trabalho assalariado. Correto. A estagnação da produção cafeeira em função da queda dos preços internacionais, né? Errado, né? Então não houve estagnação da produção cafeeira. Então o que acontece? Na verdade, durante a década dos 90, vai continuar se expandindo a produção cafeeira e durante o início do século XX vai continuar se expandindo a produção cafeeira. Por isso que tem que ter o programa de valorização, exatamente para sustentar os preços do café por causa desse problema crônico de superprodução do café. E durante a década de 90 já vai ter queda dos preços em meados da década, exatamente por causa da expansão da produção cafeeira, né? A política monetária implementada por Rui Barbosa foi extremamente austera. Bom, aqui a gente já sabe que está errado, né? Tendo por base emissões bancárias lastreadas em ouro. Não foi uma política austera, pelo contrário, foi uma política de flexibilização e de expansão da oferta de moeda, de forte expansão da oferta de moeda, e as emissões bancárias da reforma monetária de Rui Barbosa, que é uma lei de 1890, eram emissões bancárias lastreadas em títulos públicos e não em ouro. Então está errado. Com a difusão do trabalho assalariado, cresceu o grau de monetização e a demanda por moeda da economia. Correto, né? Então, na verdade, com a difusão do trabalho assalariado, agora os agricultores de café, né, eles necessitavam de moeda, de liquidez, e vai criar grandes pressões, gerando inclusive crises de liquidez, né, nas regiões produtoras de café. E aí havia o problema tanto de austeridade do final do Império, como incipiência da indústria bancária e pouco hábito de reter a moeda na forma de depósitos, de colocar as moedas na forma de depósito. Então tudo isso significava um baixo multiplicador bancário, um incipiente sistema bancário que gerava falta de liquidez e recorrentes crises de liquidez nessa economia agrária exportadora, né, nesse período. Então, por isso que a reforma monetária do final do Império, em 1888, e depois a reforma monetária do Rui Barbosa, vai tentar atender exatamente esse problema das crises de liquidez e esse excesso de demanda por moeda. Esse excesso de demanda por moeda surge pela difusão do trabalho assalariado, que aumenta a demanda por moeda na economia. E, por outro lado, a oferta é restrita tanto pela austeridade, essa obsessão por padrão ouro que havia no Império, como pela incipiência da indústria bancária e o baixo multiplicador monetário, né? Ok? Então está correto. Sobre o comportamento da economia brasileira e a política econômica na primeira década republicana, é correto afirmar que a reforma monetária de Rui Barbosa, no início da década, definiu regras para o sistema monetário que prevalecem até o início da Primeira Guerra Mundial em 1914. Errado, né? Não faz o menor sentido. Na verdade, houve a expansão monetária da reforma monetária de Rui Barbosa de 1890, certo? Isso vai gerar uma grande crise, a crise do encilhamento, ou pelo menos vai contribuir para o acirramento da crise, né? Vai ser um dos fatores que vai provocar essa sucessão de crises cambiais, déficits orçamentários, problemas de excesso de liquidez e crises financeiras durante a década dos 90, que vai convergir lá, desembocar no programa de saneamento fiscal e monetário combinado com o primeiro Fundo de Lula em 1898 no governo Campos Salles, não é isso? Então já aí o governo Campos Salles
e o saneamento fiscal e monetário faz com que mostra que a reforma monetária do Rui Barbosa não definiu as regras do sistema monetário durante muito tempo. Na verdade, houve essa expansão e depois o governo tenta contrair, tenta voltar atrás, tanto durante a década, meados da década dos 90, quanto no programa de saneamento fiscal e monetário do Campos Salles, com o primeiro Fandiloa, a política monetária já muda completamente, não é? E a gente sabe que houve, além disso, houve a partir de 1906 outro experimento monetário que foi a Caixa de Conversão, né? Então, a política monetária muda, as regras do sistema monetário mudam bastante durante esse período. Ao longo da década, o trabalho assalariado disseminou-se na economia cafeeira, correto. Vejo que as questões se repetem e, de certa forma, isso é bom, apesar de se repetir, apesar de você estar fazendo a mesma, acaba que você vê que está fazendo o mesmo item todo o tempo, mas é bom para consolidar o aprendizado, né? É importante, que você vai, na verdade, melhorando e consolidando o seu conhecimento de cada período econômico. Ao final da década, a renegociação da dívida pública externa, que foi o primeiro Fandiloa, né, 1898, impôs a execução de política fiscal e monetária contracionista, correto, né? Na verdade, todos os credores, quando querem renegociar com o devedor, quando são forçados, né, tendo em vista a baixa ou incapacidade de pagamento do devedor, tendo em vista a incapacidade de pagamento do devedor, o credor senta, né, para renegociar, mas ele impõe condições. Então, os processos de renegociação da dívida, eles ocorrem com condicionalidades, não é? Seja o FMI, seja os processos de renegociação de dívida modernos, contemporâneos, todos eles têm condicionalidades. Então, os credores impõem ao devedor políticas que demonstrem que ele vai gerar capacidade de pagamento. Então, no caso do Fandiloa, foi exigido um programa de saneamento fiscal e monetário. Como eu disse, no caso do monetário, foi exigido que retirasse moeda de circulação no montante do empréstimo concedido, né? Do empréstimo que foi renegociado. E impôs também medidas fiscais, a necessidade de medidas fiscais, um ajuste fiscal com aumento das receitas e redução das despesas. Por isso está correto. Ao longo da década ocorreu uma sistemática apreciação cambial em função dos altos preços internacionais do café. Ora, está falando da primeira década republicana, então não é verdade. Na verdade, houve muita, durante esse período, 1890 a 1898, o que ocorreu a partir de 1891 foram fortes depreciações do R$1.000. Então, por isso o item está errado. E os preços internacionais do café, eles começaram a cair já em meados da década, já apresentaram queda, né? Já apresentaram oscilações. Por isso o item está errado. O período que vai do começo do século XX até o fim da década de 30 caracteriza-se por crescente envolvimento de governos, tanto estaduais como central, nos mercados do café, visando a sustentação dos preços do produto. Essas intervenções ocorreram em épocas de forte ampliação da oferta. Correto. Então, na verdade, havia uma tendência a uma superprodução do café. Ou um problema era superprodução crônica do café. Celso Furtado, inclusive, diz que as flutuações do preço do café eram causadas principalmente pelo lado da oferta, sendo de importância secundária às oscilações da demanda. Ok? Então, até porque o café tem uma demanda inelástica, né, uma característica importante para analisar esse período histórico e a indústria cafeeira. Então, a demanda do café é inelástica
Então, o que explica essas oscilações do preço do café é principalmente o lado da oferta. Então, é essa grande expansão da oferta do café, porque a oferta do café tendia a ser elástica no longo prazo, porque havia abundância de terra e abundância de mão de obra. Então, no longo prazo, a oferta de café tendia a ser elástica. Por outro lado, a demanda crescia vegetativamente, de acordo com a taxa de crescimento demográfico dos países consumidores. Então, a demanda era inelástica. Por mais que aumentasse a renda dos Estados Unidos, a renda da Europa, a demanda por café crescia numa proporção muito menor do que o crescimento da renda desses países. A demanda por café crescia mais relacionada ao próprio crescimento demográfico. Então, é uma taxa de crescimento muito baixa, a demanda por café era inelástica. Então, se a oferta era elástica e tendia a crescer muito com a expansão de novos cafezais, e a demanda era inelástica, crescendo muito pouco, havia uma tendência a uma superprodução crônica de café, né? Então, sempre que ocorriam maturação de novos cafezais ou condições climáticas muito favoráveis, haveria uma abrupta redução dos preços do café por causa do excesso de oferta. Então, e aí por isso que a partir de 1906 os cafeicultores, os governos estaduais e o governo federal passam a se envolver nesses programas de valorização do café, que tinham o objetivo de enxugar esse excedente, né? enxugar esse excesso de oferta, para buscar sustentar os preços. Mas esse era uma política que resolvia o problema da queda do preço do café no curto prazo, mas acabava piorando o problema no longo prazo, porque ao sustentar os preços do café, ao manter elevados os preços do café, aumentava muito os lucros dos cafeicultores e esses lucros eram reinvestidos em novos cafezais, que acabava expandindo novamente a oferta, né? Levando a uma manutenção dessa crise de superprodução, né? Desse problema de superprodução e agravando o problema da superprodução de café, desembocando na crise cafeeira dos anos 30, né? Nessa grande crise que acabou sendo uma crise mais profunda e duradoura da economia cafeeira, do setor cafeeiro no Brasil, que foi a crise dos anos 30, que gerou também a oportunidade da industrialização, né? Então, essas intervenções ocorreram em épocas de forte ampliação da oferta, geralmente causada por combinação de condições climáticas favoráveis e início da produção de novos cafezais novos. Correto? Então, vai ocorrer esse problema de superprodução do café e ele ocorre principalmente quando há condições climáticas favoráveis e início da produção de novos cafezais. O primeiro programa de sustentação de preços teve início em 1906, que é exatamente resultante do Convênio de Taubaté. Para tal, o governo central fixou um preço mínimo para o café e transferiu recursos ao governo de São Paulo, que pôde assim retirar do mercado o café excedente. Errado. Na verdade, o governo Campos Salles ele resistiu a avalizar o empréstimo externo e transferir esses recursos domésticos, recursos em R$ 1.000, né? Para ocorrer essa primeira valorização do café. Então, na verdade, os empréstimos externos foram feitos por banqueiros, dos importadores, bancos internacionais, que concederam esses empréstimos externos, que permitiu empréstimos de curto prazo, que permitiu esse primeiro programa de valorização do café, essa compra, essa estocagem do café, certo? E só em 1907
é que o governo federal entrou, avalizando o empréstimo de mais longo prazo, ok? Então está errado, né, porque não houve essa participação direta e ativa do governo central, fixando o preço mínimo para o café e transferindo recursos para o governo de São Paulo. Então está errado. Lembrando que o convênio de Taubaté ele foi realizado com a reunião dos governadores dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Os programas de defesa do café naquele período tiveram por único objetivo atender às demandas das oligarquias cafeeiras, notadamente as de São Paulo, que sempre dominaram a máquina política do governo central. Este item, né, ele está exacerbando uma característica, né, e afirmando muito categoricamente, taxativamente, que os programas de defesa do café tinham como único objetivo atender às demandas das oligarquias cafeeiras. Então, é um fortíssimo candidato a ser errado, né? Exatamente porque em muitos momentos e a quantidade já de interesses que estavam por trás das políticas de defesa do café, ou em muitos momentos a resistência do governo federal em continuar o envolvimento do governo federal nas políticas de defesa do café, mostram os conflitos que existiam e a oposição que existia em relação às políticas de defesa do café, né? Então, na verdade, em muitos momentos, os programas de defesa do café significavam também a única forma de o governo evitar uma maior crise, tanto no funcionamento da economia, da atividade econômica, como uma crise na balança comercial e no balanço de pagamentos, que resultaria em crises cambiais. Então, na verdade, o café era muito importante tanto para o nível de renda e nível de emprego da economia, como também para a estabilidade macroeconômica em termos de variáveis como câmbio, inflação e contas públicas. Então, todas essas variáveis eram muito importantes na tomada de decisão dos governos quando eles se envolviam na defesa do café. Então, tratava-se também de manter a estabilidade macroeconômica, né? E muitas vezes, em muitos episódios também, os interesses das oligarquias cafeeiras, os interesses da economia cafeeira foram contrariados, como nos momentos em que ocorreram programas de saneamento fiscal e monetário e que ocorreram valorização da moeda. Tudo isso, na verdade, se contrapunha aos interesses da economia cafeeira. Por isso o item está errado. Nas décadas de 20 e 30, a defesa do café visava também evitar a queda nas receitas de exportação do país. Isso porque a demanda internacional pelo café brasileiro era fortemente elástica ao preço. Errado, não é? Então, na verdade, a primeira parte seria correta. Em muitos momentos, na verdade, a defesa do café visava também evitar a queda nas receitas de exportação, mas a segunda parte do item está errado, né? Porque a demanda do café ela era inelástica e não elástica. Por isso o item está errado. Na década de 30, a elevada inelasticidade do preço da demanda do café levou o governo a retirar excedentes do mercado com o objetivo de sustentar preços e evitar a queda nas receitas de divisas no país. Correto, aí sim. Então vocês veem que um dos objetivos do governo também era evitar a queda nas receitas de divisas. Era um governo que tinha dívida externa importante, não é? Tinha que pagar empréstimos externos, então a receita de divisas também era
um objetivo importante do governo, ok? E vejam que a inelasticidade do preço da demanda do café era um pressuposto para fazer o programa de valorização do café, né? Quando a demanda é inelástica, um aumento do preço aumenta a receita. Uma diminuição do preço diminui a receita, quando a demanda é inelástica. Se a demanda for elástica, né, um aumento de preço diminui a receita e uma diminuição de preço aumenta a receita, porque a quantidade aumenta mais do que proporcionalmente. Aí a receita aumenta quando caem os preços. Se a demanda do café fosse elástica, não precisaria fazer programa de valorização do café, porque quando a demanda de um bem é elástica, a quantidade demandada varia numa proporção maior do que os preços. Então, se cair o preço, a quantidade demandada cai mais do que proporcionalmente a variação dos preços, aumentando a receita, né? Aumentando a receita. Então, não haveria problema se a demanda fosse elástica. Mas como a demanda é inelástica, um aumento de preço aumenta a receita e uma redução de preço reduz a receita. Então, quando caía os preços do café, caía a receita dos cafeicultores, mas que era também a receita de divisas. Por isso que é importante para o governo fazer a defesa do café, não somente para atender a demanda das oligarquias cafeeiras, ok? Outro pressuposto importante para que fosse viável, né, para que tenha sido viável o programa de valorização do café, é o fato de que o Brasil era quase um monopolista na produção do café. O Brasil era responsável por 2/3 da produção e exportação de café. Então, o Brasil conseguia, mexendo na oferta, conseguia controlar os preços, né, do café. Conseguia controlar os preços. Então, demanda inelástica e o fato de o Brasil ser um quase monopolista eram pressupostos importantes para que fosse viável o programa de valorização do café. 6. Entre os fatores que contribuíram para a apreciação do câmbio e valorização da moeda nacional no período 1899 a 1905 devem ser mencionados. Lembrando que o período de 1900 a 1913, o Stonefrich chamou de Era de Ouro, porque foi um período de crescimento da atividade econômica, aumento dos investimentos, aumento das exportações, expansão cafeeira, certo? Mas que depois do Fund de Loa, até 1905, a moeda estava apreciando. Aí no período de 1906 a 1913, ficou em vigência a Caixa de Conversão, que era um mecanismo de padrão ouro que mantinha a taxa de câmbio fixa, né? A taxa de câmbio estável. Então, o período de 1899 a 1905 tem apreciação do câmbio, resultado do alívio financeiro do Fund de Loa e dos investimentos externos, do aumento dos preços da borracha. E depois, no período, como estava prejudicando os cafeicultores, um dos pontos do convênio de Taubaté era a estabilização da taxa de câmbio. Então, vai ter vigência, vai vigorar entre 1906 a 1913 a Caixa de Conversão, que vai manter o câmbio fixo. E era um mecanismo de padrão ouro. Então, entre os fatores que contribuíram para a apreciação do câmbio, devem ser mencionadas as cláusulas do empréstimo de consolidação de 1898, o primeiro Fund de Loa, relativas à suspensão do pagamento de amortizações e juros de uma parte significativa da dívida pública externa. Correto. Ora, esse alívio financeiro significava uma maior disponibilidade de moeda estrangeira, ou uma menor demanda, uma menor necessidade de moeda estrangeira. Essa menor necessidade de moeda estrangeira significa menor demanda por ouro, certo? Então, essa menor demanda por moeda estrangeira contribui para apreciar a moeda doméstica, valorizar a moeda doméstica, porque eu tenho menos demanda por moeda estrangeira, ou relativamente eu tenho mais oferta de moeda estrangeira. Se eu tenho mais moeda estrangeira, mais oferta de moeda estrangeira, eu estou contribuindo para a valorização da moeda doméstica. O aumento substancial e contínuo do preço do café no comércio internacional. Esse item está errado, porque o que eu vou ter em 1903 é queda dos preços do café. O
que eu vou ter em meu... exatamente, o que eu vou ter convênio de Taubaté exatamente porque os preços do café estavam oscilando, né? Então, desde a metade da primeira década republicana, ali em 1896, 97, já vão ocorrer queda dos preços do café, inclusive acentuando a depreciação do R$ 1.000. Então está errado, não tem mais esse aumento substancial e contínuo do preço do café do comércio internacional desde meados da década dos 90, né, do século XIX. Então todo esse período é período de oscilações no preço do café. Por isso que vai ter que fazer o programa de valorização e sustentação dos preços do café. A redução do papel moeda em circulação no período 1899-1905. Correto. Então, com o saneamento fiscal e monetário do governo Campos Salles, com uma condicionalidade do primeiro Fernando de Loa, houve uma redução do papel moeda em circulação. E isso contribui para a apreciação do câmbio, para a apreciação do R$ 1.000. Crescimento nas receitas de exportação de borracha, correto. Então, outro fator que já falamos aqui, que contribuíram para a apreciação do R$ 1.000 foi o aumento dos preços da borracha e o crescimento das receitas de exportação de borracha, correto. Entradas significativas de capital estrangeiro, também correto. Tanto porque melhora a percepção, como houve um boom de investimentos europeus. Então, tem entradas significativas de capital estrangeiro. Porque melhorou a percepção dos credores, dos investidores em relação às políticas do governo, né? Ao praticar um saneamento fiscal e monetário. A política de valorização do café, definida pelo Convênio de Taubaté em 1906, foi uma iniciativa do governo federal e não dos cafeicultores. Errado, né? Então, na verdade, os estados dos produtores de café e os cafeicultores participaram ativamente dessa política de valorização do café. Foi inicialmente financiada por emissão de papel moeda, errado. Então, a primeira valorização do café foi financiada por empréstimo externo. Primeiro, um empréstimo de curto prazo dos banqueiros, dos exportadores, dos cafeicultores. E depois um empréstimo externo avalizado pelo governo federal, né? Um empréstimo de mais longo prazo. Mas foram os empréstimos externos que financiaram a valorização do café. Por isso o item está errado. Incentivou a expansão dos cafezais no Brasil e outros países produtores de café. Correto. Então esse era o problema, né? Essa era a ambiguidade do programa de valorização do café. Ele melhorava no curto prazo a receita dos cafeicultores, melhorava a receita dos cafeicultores no curto prazo, mas no longo prazo ele causava uma superprodução de café, né? Porque como aumentavam os lucros dos cafeicultores, sustentava lucros elevados dos cafeicultores, esses lucros eram investidos em novos cafezais. Então houve, de fato, esse incentivo à expansão dos cafezais, que vai resultar na grande crise da economia cafeeira. Eliminou do mercado brasileiro os produtores ineficientes. Errado. Se eu faço uma política de sustentação de preços artificialmente, como foi a política de valorização do café, então, se eu estou sustentando os preços elevados artificialmente, eu estou sustentando produtores ineficientes, né? Se os preços ficassem mais baixos, só os produtores mais eficientes permaneceriam e a oferta seria menor. Ok? Então, uma política de preço mínimo que sustenta um preço artificialmente,
em que há um excesso de oferta, do ponto de vista da eficiência, ele está criando um peso morto, né? E ele está estimulando produtores ineficientes, está gerando uma ineficiência, ok? Porque está criando um excesso de oferta. Sobre os últimos anos do Império e os primeiros anos da República, é correta a afirmativa. O crescimento econômico anterior a 1889, então, a expansão do café se deu principalmente na segunda metade do século XIX. Então, nesse período, se pode dizer que havia um excesso de demanda por café, ou uma insuficiência de oferta. Então, isso vai puxar tanto os preços quanto a produção de café. Então, a grande expansão da economia cafeeira ocorreu nessa segunda metade do século XIX, né? Que aí o Brasil foi se reconectando no comércio mundial a partir da economia cafeeira. E aí aumenta tanto a produção quanto as exportações de café. Então, tudo isso a gente sabe que impulsionou também uma incipiente industrialização, urbanização e investimentos em transportes, ferrovias, portos, né? Tudo isso foi propiciado pela expansão da economia cafeeira. A economia cafeeira teve esse efeito de induzir a industrialização brasileira, a urbanização e investimentos em transporte. Então está correto. O crescimento econômico anterior, eu não tinha terminado de ler, né? O crescimento econômico anterior a 1889 e a abolição da escravatura criaram um excesso de demanda transacional por meio de circulante. Então, tanto o crescimento econômico quanto a abolição da escravatura, que vai levar a uma disseminação do trabalho assalariado junto com as imigrações e a expansão da economia cafeeira, não é isso? Face à limitada capacidade de emissão do governo imperial, criar um excesso de demanda transacional por meio circulante, gerando pressão pelo aumento da oferta de moeda, correto. Por isso que vai acontecer, com isso a gente consegue entender a lei, né? Tanto a lei monetária do Rui Barbosa, em 1890, quanto a lei monetária de 1888, do Império. Todas as duas tentaram exatamente aumentar a oferta de moeda. A emissão de numerário ocorreu de modo controlado, o que permitiu a ocorrência de um período de tranquilidade econômica calcada na estabilidade monetária e nos primeiros anos da República. Estabilidade monetária nos primeiros anos da República. É rápido, não é? Então a gente sabe que houve a crise do encilhamento e houve todas as sucessivas crises monetária, cambial e déficits orçamentários no período dos anos 90, né? Na primeira década republicana. E muito resultado desse descontrole na oferta de moeda. Tanto pela reforma monetária que já vinha ocorrendo no final do Império, que já ocorreu no final do Império, quanto no início da República. Isso está errado. A política monetária do governo republicano estimulou o crescimento econômico, mas também o movimento especulativo e a proliferação de empresas em diversos setores. Correto, é o que vai resultar no encilhamento, né? Na crise do encilhamento. É esse processo de aumento da oferta de moeda e do crédito que vai levar à especulação, criação de empresas e um movimento especulativo na Bolsa de Valores, né? Correto. Os anos 1903 e 1913 constituíram um período de franca prosperidade da economia brasileira. Sobre tal período, é certo afirmar que a gente já falou aqui que o Stoffrich, no capítulo 2 do Ordem do Progresso,
chamou o período 1900 a 1913 de Era de Ouro. Aqui no avaliador, eu creio que ele teve esse cuidado de especificar 1903 a 1913, porque se imagina que o saneamento fiscal e monetário do governo Campos Salles criou também um período de recessão aqui, né? No início de 1900, no início do século XX. A prosperidade deveu-se principalmente ao aumento expressivo e continuado dos preços do café. Errado, né? A gente sabe que o café, nesse período, vai ter um problema crônico de superprodução e que em vários períodos vão ocorrer queda dos preços do café por causa de sobreoferta de café, por causa de grandes safras causadas, como a gente viu, por condições climáticas favoráveis combinadas com início da produção de novos cafezais. Então, o que causou essa prosperidade da economia brasileira não foi aumento expressivo e continuado dos preços do café, com certeza, não ocorreu isso. Houve um significativo influxo de capitais estrangeiros que se dirigiram principalmente à indústria de transformação. Errado, né? Então, esses investimentos europeus foram principalmente para transportes, portos, ferrovias, né? Infraestrutura urbana também. A evolução do câmbio nos anos que antecederam a criação da Caixa de Conversão prejudicou os interesses dos cafeicultores. Correto. A gente sabe que antes da criação da Caixa de Conversão, a Caixa de Conversão iniciou no mesmo ano do Convênio de Taubaté, 1906. Então, antes da criação da Caixa de Conversão, antes de 1906, o câmbio estava apreciando, portanto, o R$1.000 estava valorizando. E R$1.000 valorizado significa queda nas receitas de exportação de café, nas receitas em R$1.000 dos exportadores de café. Então, lembre-se que valorização da moeda doméstica prejudica os exportadores. Os exportadores gostam de desvalorização da moeda doméstica, que aumenta suas receitas em moeda doméstica, ok? Que aumenta suas receitas em moeda doméstica. Então, a evolução do câmbio nos anos que antecederam a criação da Caixa de Conversão foi de apreciação. Então, houve valorização da taxa de câmbio e essa valorização da taxa de câmbio, essa valorização do R$1.000, valorização da moeda doméstica, prejudicava os interesses dos cafeicultores. Correto. O funcionamento da Caixa de Conversão, criada em 1906, vinculava, através da estabilidade monetária, a atividade econômica diretamente ao desempenho do balanço de pagamentos. Vejam só, como eu disse para vocês, o mecanismo do padrão ouro, ele faz com que as emissões monetárias ocorram de acordo com a entrada, a emissão da moeda doméstica, ela é lastreada em moeda estrangeira. Então, à medida em que os superávites do balanço de pagamento aumentam a entrada de moeda estrangeira, a Caixa de Conversão vai comprar moeda estrangeira e emitir moeda doméstica. Então, de alguma forma, as condições financeiras e monetárias da economia, elas ficam vinculadas ao balanço de pagamentos. E a própria atividade econômica, ela é vinculada às condições financeiras e monetárias. Então, a atividade econômica é vinculada às condições financeiras e monetárias da economia, e as condições financeiras e monetárias da economia, a emissão de moeda doméstica, ela é vinculada à moeda estrangeira, que por sua vez é vinculada ao balanço de pagamentos da economia. Então, o padrão ouro, ele acaba vinculando a atividade econômica ao balanço de pagamentos, ao desempenho do balanço de pagamentos, ok? Porque a emissão de moeda doméstica é lastreada em moeda estrangeira e a moeda doméstica é conversível a uma taxa fixa de câmbio. É conversível em moeda estrangeira a uma taxa fixa de câmbio. Então, o padrão ouro é taxa fixa de câmbio e moeda doméstica lastreada em moeda estrangeira.
se é lastreada em moeda estrangeira, está vinculada ao balanço de pagamentos, ok? Então está correto. O funcionamento do padrão ouro, eu poderia colocar aqui, ou o funcionamento da Caixa de Conversão, criada em 1906, vinculava, através da estabilidade monetária, a atividade econômica diretamente ao desempenho do balanço de pagamentos. A criação da Caixa de Conversão atendeu aos interesses dos cafeicultores. Correto. Na medida em que interferiu no mercado cambial, evitando que as exportações fossem prejudicadas. Correto. Né? Na medida em que estabilizava a taxa de câmbio, sustentava a receita dos cafeicultores em R$1.000. Não haveria a perda que estava ocorrendo em R$1.000 à medida que o R$1.000 se valorizava. Segundo Celso Furtado, a Informação Econômica do Brasil, o fato de maior relevância ocorrido na economia brasileira no último quartel do século XIX foi, sem lugar a dúvida, o aumento da importância relativa do setor assalariado. Esse aumento da importância relativa do setor assalariado se deveu exclusivamente à abolição da escravatura. Errado. A imigração europeia também, contribuiu, por isso está errado. Provocou sérias crises de liquidez, revelando a inadequação da oferta monetária às novas circunstâncias. Correto. A gente viu também que a disseminação do trabalho assalariado vai aumentar a demanda por moeda e isso vai causar crises de liquidez diante da inadequação da oferta monetária, por causa da incipiência da indústria bancária, por causa da insistência do governo do Império em se adaptar ao padrão ouro, né, as políticas restritivas monetárias. Então ocorreram várias crises de liquidez, houve sérias crises de liquidez causadas por essa expansão do trabalho assalariado e do aumento da demanda por moeda, e consequente aumento da demanda por moeda. Então está correto. Desorganizou a produção cafeeira. Errado, né? Pelo contrário, o trabalho assalariado contribuiu para a expansão da economia cafeeira. Contribuiu favoravelmente para a evolução da indústria. Trabalho assalariado significou, para o Celso Furtado, significou a formação de um mercado interno, que é uma das bases para a industrialização. Né? Então está correto, contribuiu favoravelmente, por causa da criação do mercado interno. Sobre a origem da indústria no Brasil, pode-se afirmar que as teses de inspiração cepalina enfatizam os períodos em que houve maior aumento da capacidade produtiva instalada como os de maior importância no que se refere ao desenvolvimento inicial da indústria brasileira. Ora, a ideia que tem aqui é a seguinte, gente, períodos de crise da economia cafeeira ou de choque externo, de fuga de capital, períodos de crise no centro, o que vai acontecer na periferia? Períodos como a Primeira Guerra Mundial, a crise dos anos 30, vai ocorrer uma depreciação do R$1.000. A depreciação do R$1.000 torna os importados caros. Com isso, a produção doméstica se beneficia, a indústria doméstica se beneficia, porque com a depreciação do R$1.000, os importados ficam caros e a demanda, esse mercado interno impulsionado pela economia cafeeira e pelo trabalho assalariado, essa demanda interna se orienta para a produção doméstica, porque o R$1.000 está depreciado e os importados estão caros. Isso aumenta a produção, mas não aumenta a capacidade instalada. Por quê? Porque para aumentar a capacidade instalada, precisa importar máquinas e equipamentos, e os importados estão caros. Então, nos períodos de crise, que são os períodos enfatizados pela teoria dos choques adversos, que está relacionada a CEPAL, certo? Eles enfatizam os momentos em que há aumento da produção e não da capacidade instalada, que são os momentos de depreciação do R$1.000
em que aumenta a produção da indústria, mas não aumenta a capacidade produtiva, não aumenta a capacidade instalada da indústria, né? Porque os importados estão caros, o mesmo R$ 1.000 depreciado que dificulta as importações de bens de consumo, dificulta também de bens de capital, de máquinas, equipamentos, de insumos e prejudica a expansão da capacidade instalada, ok? Por outro lado, a tese da da industrialização induzida pelas exportações, em que a expansão da economia cafeeira e as exportações é que vai estimular a indústria, essa teoria já enfatiza o aumento da capacidade instalada, porque aí são períodos em que tem uma estabilidade no câmbio, porque a economia cafeeira vai bem, a expansão das exportações, tudo isso estabiliza o câmbio. Estabilizando o câmbio, aumentam as importações de máquinas e equipamentos e estimula a indústria. Estimula a indústria por meio do aumento da capacidade instalada, ok? Então tem essas duas vertentes. E de alguma forma a industrialização brasileira, as origens da industrialização brasileira antes dos anos 30, ela foi propiciada, ela na verdade é explicada por esses dois fatores. Ela é explicada, na verdade a indústria brasileira foi se expandindo em momentos, tanto momentos de depreciação do R$ 1.000 com o aumento da produção, quanto em momentos de câmbio estável ou de apreciação do R$ 1.000 com expansão da capacidade instalada. Então, na verdade, essas duas teorias não são excludentes. Elas representam momentos diferentes do processo de industrialização, ok? Então, na verdade, a visão que se tem hoje da industrialização é uma visão que não exclui nenhuma dessas teorias, que mostra que essas duas teorias, elas mostram momentos diferentes do processo de industrialização brasileira. Então, as teses de inspiração cepalina enfatizam os períodos em que houve maior aumento da capacidade produtiva. Não, houve aumento da produção industrial, que é quando o R$ 1.000 deprecia, os importados ficam caros e a demanda se orienta ou se reorienta para a produção doméstica, aumentando a produção. Mas a capacidade instalada não aumenta, porque os importados estão caros. Então, por isso está errado. A visão crítica da interpretação cepalina põe em relevo o fato de que a Primeira Guerra Mundial propiciou condições especialmente favoráveis para o crescimento da indústria nacional. Errado. Então, na verdade, está errado, tanto se eu considerar aqui que a própria interpretação aqui diz respeito à visão crítica dos críticos da interpretação cepalina, né? Os críticos da interpretação cepalina, eles não destacam a Primeira Guerra Mundial como tendo propiciado condições favoráveis para o crescimento da indústria, né? Porque, na verdade, havia dificuldade de importações. E a visão crítica, então, a visão dos críticos da interpretação cepalina enfatizam são os momentos em que o aumento das exportações, a boa situação da economia cafeeira vão propiciar o crescimento, a expansão da indústria, a expansão da capacidade instalada. E esses momentos não são esses momentos de crise como o da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, na verdade, é destacada pela própria CEPAL, pela teoria dos choques adversos. Valorizações cambiais, que aumento do valor externo do R$ 1.000, favoreciam a expansão da capacidade de produção da indústria, mas não o crescimento da produção. Então, essa dualidade que eu estava falando do câmbio, né? Quando o câmbio desvaloriza, aumenta a produção da indústria, porque estimula a produção doméstica, porque os importados estão caros. Quando a moeda desvaloriza, o R$ 1.000 desvaloriza. Mas quando o R$ 1.000 valoriza, aí facilita a importação de máquinas e equipamentos, favorece, portanto, a expansão da capacidade da indústria, da capacidade instalada.
Então está correto. Quando o câmbio valoriza, aumenta a capacidade produtiva, porque os importados ficam baratos, isso importa máquinas e equipamentos. E quando o câmbio ou a moeda desvaloriza, os importados ficam caros, aí estimula a produção, mas não a capacidade produtiva. Os governos anteriores a 1930 tinham clara orientação protecionista, ainda que isso não se tivesse sempre traduzido em medidas concretas de política. Errado, né? Então, os governos anteriores a 30 não tinham essa visão protecionista, pelo contrário, é o período em que vigora, na verdade, um liberalismo na política econômica brasileira. A visão predominante dos governos e a inserção da economia brasileira na economia mundial, ela é liberal antes dos anos 30. A forma de inserção brasileira é liberal, tanto do ponto de vista comercial, quanto do ponto de vista dos fluxos de capital, quanto do ponto de vista cambial. Vigora um liberalismo, né? Depois dos anos 30 é que, tanto pelo que aconteceu na economia brasileira, na política brasileira e principalmente pelo que acontece na economia mundial, a inserção brasileira passa a se dar agora de uma forma mais intervencionista, menos liberal, né? Tanto do ponto de vista com controle de câmbio, controle de importações. Então, tanto os governos quanto a forma de inserção da economia brasileira na economia mundial depois dos anos 30, ela não se dá mais de uma forma liberal, mas protecionista, com controle de câmbio e controle de importações. E antes dos anos 30, essa forma é liberal. Por isso o item está errado. Nossa última questão, eu creio. A propósito da reforma monetária de Rui Barbosa, que é a Lei Bancária de janeiro de 1890, é correto afirmar que essa reforma era desnecessária. Errado, né? A gente viu aqui que havia necessidade, tanto no final do Império quanto no início da República. Uma das questões mais relevantes era essa inadequação da oferta monetária. Eram crises de liquidez que mostravam que havia necessidade de uma expansão da oferta de moeda. Ok? Então, essa reforma era desnecessária, já que não havia indicação de que o meio circulante fosse insuficiente para atender às necessidades da economia. É exatamente o contrário. Havia indicações de que a oferta de moeda era insuficiente. Havia diversos registros de crises de liquidez que ocorriam nas praças bancárias de São Paulo, do Rio de Janeiro, exatamente por falta de numerário. E eram sazonais à medida em que havia necessidade de fazer os pagamentos da lavoura, então ocorriam essas crises de liquidez. Né? Então, exatamente dentro daquele raciocínio, né? Trabalho assalariado, crescimento da economia cafeeira, aumento da demanda por moeda e incipiência da indústria bancária, regras muito restritas e perseguição do objetivo do padrão ouro criava uma insuficiência de oferta de moeda e isso levava a crise de liquidez, ok? Então está errado, a reforma não era desnecessária, era uma reforma necessária, havia indicações de necessidade de um aumento de oferta de moeda. Na medida em que determinou o lastreamento das emissões por títulos públicos, a reforma significou na prática a adoção do sistema monetário do padrão ouro. Errado, a gente já viu que uma das características do padrão ouro é que a emissão monetária deve ser lastreada em ouro, né? Na reforma monetária de Rui Barbosa, as emissões monetárias eram lastreadas em títulos públicos e Rui Barbosa era o principal representante da visão papelista, né? De que as emissões monetárias deviam responder às necessidades dos negócios e que elas não necessitariam ser lastreadas em ouro.
Já os metalistas defendiam que as emissões monetárias deviam ser lastreadas em ouro, ok? Então está errado, não é a adoção do padrão ouro, porque as emissões monetárias não eram lastreadas em ouro e nem tinham uma taxa fixa de câmbio. A expansão dos meios de pagamento provocada por essa reforma favoreceu um intenso movimento de especulação no mercado de ações. Há evidências de que já havia esse movimento de especulação desde o final do Império, né? Então a reforma monetária do Rui Barbosa acentuou esse processo de especulação no mercado de ações. Então está correto, né? A forte expansão dos meios de pagamento provocada por essa reforma favoreceu um intenso movimento de especulação, que é o encilhamento e que vai resultar na crise do encilhamento. Essa reforma provocou uma imediata valorização do mil-réis, que perdurou por toda a década seguinte. Errado, né? Então, na verdade, o que vai ocorrer depois da reforma monetária do Rui Barbosa e da crise do encilhamento vai ser depreciações do mil-réis. Então, eu vou ter ao longo da década dos 90 déficits orçamentários, crises cambiais, com depreciações do mil-réis. Errado, né? A reforma definiu regras para o sistema monetário que permaneceram inalteradas até a década de 30. Errado, né? A gente viu que a política monetária foi mudando, né? Em 1898 teve o saneamento fiscal e monetário com o primeiro Fund Loan. Em 1906 foi criada a Caixa de Conversão. Então as regras monetárias vão mudando. Então está errado. Ok? Bom, então com isso a gente encerra essas questões, né, de Primeira República, tá? Eu agradeço a participação de vocês e até a próxima aula. Boa noite. Quaisquer dúvidas vocês podem mandar para o e-mail ou podem também escrever os comentários lá na plataforma do curso, né? Lembrando que a gente criou o curso numa plataforma de ensino à distância e lá eu vou postar tanto esses slides, os slides com os exercícios, como também slides com o resumo dos tópicos, né, dos diversos tópicos. Então, eu agradeço a participação de vocês e até a próxima aula.